Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos aqui para abrir a segunda webconferência do Prêmio Curta Histórias. É um processo formativo em que a gente dá informações, e a segunda edição do Prêmio Curta Histórias nesse ano tem uma fala da Fernanda Patrocínio, que é roteirista da TV Escola, sobre a produção de vídeo e roteiro para curta-metragem. Como sabemos, as inscrições para o Prêmio Curta Histórias começaram no dia 25 de março e vão até o dia 25 de abril. E é uma parceria do Ministério da Educação com a Fundação Vale, com a Unesco, com a Fundação Telefônica. Então, nós vamos dar início a essa edição, da webconferência, passando a palavra para a Fernanda, sempre lembrando que o Prêmio Curta Histórias, segunda edição, tem como tema personalidades negras, e é uma iniciativa que faz com que estudantes façam vídeos curtos, para falar de personalidades que auxiliam na implementação da Lei 10.639, que altera a LDB, que é de 96. Então, com a palavra, Fernanda Patrocínio. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho do roteiro, como que a gente começa a fazer o roteiro. Então, o que é o roteiro? O roteiro é a história que vai ser contada no filme. Ele não é uma história como num livro, por exemplo, que já está lá pronta e acabada. A história no roteiro, ela tem que ser bem descritiva, porque uma equipe vai trabalhar com essa história depois. Então, você tem que colocar aonde que se passa a cena, se é no lugar aberto, se é de dia, se é de noite. Tudo tem que estar muito explicativo, tem que estar muito claro, porque outras pessoas vão trabalhar com aquilo depois. O roteiro é só um ponto de partida. E a ideia do roteiro pode vir de vários lugares. As pessoas têm ideia tendo outros filmes ou tendo livros, uma notícia de jornal, às vezes até uma música. Tudo pode virar a ideia de um roteiro. Se você estiver querendo escrever um roteiro, basta você ter várias referências e alguma hora vai surgir alguma ideia interessante. E falando em ideia, é legal lembrar que você tem que ter em mente a mensagem que você quer passar com aquele roteiro, porque toda obra ela quer passar alguma coisa, e aquilo tem que fazer sentido para você, tem que ter a ver com a sua visão de mundo, porque senão não fica autêntico. Tem que ser uma coisa que você acredite e que seja uma mensagem que você queira passar, que você acredite naquela mensagem, mesmo que seja uma visão de mundo que você tenha hoje e que mude de repente no futuro, mas não tem problema. O filme é uma obra do tempo dele, então se fizer sentido naquele momento é o que importa. Falando nisso, agora eu vou falar um pouquinho sobre os personagens. Como construir os personagens de um roteiro? Os personagens, eles são seres humanos, e as pessoas têm que acreditar que eles são seres humanos. Então, eles têm que ter camadas. Não dá para fazer um personagem que é só bom ou só mal, porque fica uma coisa meio chapada. As pessoas na vida real, elas têm momentos que elas são boas, tem momentos que elas são maus, e quando elas são ruins, elas têm um motivo para isso. Então, essas camadas, essas nuances têm que estar no personagem para as pessoas se identificarem com ele. E é muito importante que as pessoas se identifiquem com o personagem, porque é isso que faz com que elas queiram ver o filme, que elas queiram entender o que acontece com aquele personagem. E é interessante também que os personagens têm personalidades diferentes. Se o protagonista é uma pessoa muito introspectiva, é legal que a pessoa que ele mais convive, no seu melhor amigo dele, seja uma pessoa bem extrovertida, porque aí ele vai colocar o personagem em situações de conflito. E é o conflito que faz a história seguir em frente. Falando em história, eu queria explicar um pouquinho como é que é a estrutura clássica de um roteiro. Não sei se dá para ver. Tem como focar aqui um pouquinho?
Essa aqui é uma estrutura clássica, não precisa exatamente seguir essa estrutura, mas é bom conhecer, até para quando se quiser mudar a regra, é importante conhecer como é a regra. Então, ela é dividida em 3 atos. O primeiro ato é a apresentação do mundo do personagem. Ali você vai conhecer o personagem, o que ele faz, como é que é a vida dele. Aí tem um ponto de virada. A partir do ponto de virada, alguma coisa acontece que coloca aquele mundo em conflito. E a partir daí, o personagem entra no segundo ato, que é o conflito, que é o personagem tentando resolver aquele conflito. E assim, não é só um conflito. O ideal é que vá ficando cada vez mais difícil dele resolver. Às vezes ele consegue resolver algumas coisas, às vezes não. E aí chega no ponto de clímax, que é o ponto de virada para o terceiro ato. O clímax é quando acontece alguma coisa que muda o mundo do personagem para sempre. A partir daqui ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. E aí entra o terceiro ato, que é a resolução, que mostra como o personagem vai viver agora nesse mundo que é completamente diferente, seja lá o que aconteceu. Se uma mudança boa, uma mudança ruim, se ele morreu, enfim, como é que vai ser o mundo dele agora, que tudo mudou. E assim, o primeiro ato, num filme, numa longa-metragem, dura mais ou menos uns 15 minutos, 20 no máximo. E o terceiro é menor ainda, deve durar uns 10. Então, o que a gente pode perceber é que o conflito é a maior parte da história. Então, o personagem tem que estar sempre em conflito, essa é a ideia, ele tem que ser posto à prova, porque é isso que faz a história acontecer. Aí eu queria mostrar um pouquinho de um programa, dá pra mostrar aqui? Pode puxar. Que é o Celtics, é um programa gratuito, só colocar no Google, aí você pode baixar aqui. Então, o Celtics, esse aqui é um exemplo de um roteiro que eu estava escrevendo. Não estou achando agora. E é sempre assim a estrutura. No cabeçalho você coloca se a cena é num lugar aberto, num lugar fechado, se é de dia ou se é de noite, e o lugar, se é num parque, se é numa rua, se é... enfim, só especificar o lugar. E a partir daqui você fala o que está acontecendo. É muito importante lembrar que um roteiro é ação, porque não é como um livro que você pode dizer o que está se passando na cabeça do personagem. Um personagem acordou hoje e pensou que estava muito cansado, que ela adoraria dormir mais uns 5 minutos. Não dá para escrever isso num roteiro, você tem que mostrar isso através de ações. Então, como você poderia fazer? De repente, a personagem acorda, fica se espreguiçando, dorme mais um pouquinho. Porque o roteiro é ação, você não consegue entrar na cabeça do personagem. E aqui você coloca a ação que está se passando, muda a cena, você põe um cabeçalho de novo. Agora, uma cena interior, uma sala de aula, dia. Toda vez que mudar o lugar, tem que mudar o cabeçalho. E assim você vai fazendo a história. Aqui é quando entra um diálogo. Quando entra um diálogo, você põe o nome do personagem no meio da tela e escreve as falas dele. E basicamente é isso que é um roteiro. É ação e diálogo. Mas é legal lembrar que antes de entrar nessa parte de escrever o roteiro mesmo, você fazer a estrutura. Pensar já nos 3 atos do filme e a partir daí desdobrando, senão a coisa vai se perdendo. Além disso, acho que isso já dá um bom ponto de partida para vocês começarem a escrever. E é uma coisa legal de falar também, que parece meio óbvio, mas as pessoas acontece muito isso. As pessoas escrevem e ficam com medo de mostrar, achando que as pessoas vão achar que é uma história boba, que é fraca, enfim. O roteiro é para virar um filme e isso vai passar para as pessoas de uma maneira ou outra. Então é muito importante perder esse medo e mostrar de repente para alguém que você confia, para essa pessoa te dar dicas de como melhorar, ou de repente ela falar que está muito bom. Enfim, é bom ter essa troca, que isso vai fazer o seu trabalho melhorar e com o tempo você vai pegando a prática.
escrevendo roteiros cada vez melhores. Bom, basicamente isso. Certo. Então, a Fernanda nos trouxe, né, algumas dicas que fazem com que as pessoas entendam, né, que passos tem que dar para a elaboração, né, para gravar o seu curta, né, e o nosso prêmio Curta Histórias, né, segunda edição, traz, né, personalidades negras, e nós temos personalidades negras que são ricas em história de vida, né, e o fato de nós termos a possibilidade de estudantes, né, que são do ensino fundamental, do ensino médio, da educação de jovens e adultos, né, fazerem, né, terem essa participação, fazerem as suas gravações em vídeos, né, para o Curta História, faz com que eles consigam, né, perceber, né, que tendo esses 3 passos, né, que você indicou, né, é muito possível combater o racismo, a discriminação racial, o preconceito racial, ao visibilizar história de personalidades negras que contribuíram para a construção do nosso país, né, e que muitas vezes estão invisibilizados exatamente porque nós vivemos num país que ainda se convive com o racismo quase que cotidianamente, né? Então é interessante perceber, né, que além de ser uma forma de implementar, né, o que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê, né, que é tratar no currículo escolar da história e cultura afro-brasileira e africana, né, nós possibilitamos que os estudantes, né, utilizem ferramentas que hoje dialogam, né, com a atualidade. Todo dia a gente tem postado nas redes sociais uma história, né? Então, Curta Histórias, com esse enfoque, vai fazer com que eles aprendam mais e mais, né, sobre a vida de pessoas que fizeram diferença, né? Então, e até hoje fazem, né, porque as personalidades não são só aquelas que já se foram, né, mas as que estão aí fazendo todo dia uma luta, né, para que o nosso país seja melhor, né? Então, nós queremos, na verdade, lembrar, né, de tudo isso, né, e lembrar que a técnica, né, de vídeos é livre, né, para esse festival de curtas, segunda edição, né? Então, o tempo do vídeo é de 1 minuto, né, mas é possível em 1 minuto contar muita coisa da vida de personalidades negras, né, que nós precisamos visibilizar, né? Então, os vídeos vão falar do tema, né, sobre personalidades negras, e aqueles que não abordarem o tema não se enquadram no regulamento, né, que nós traçamos para essa segunda edição. Logo, serão desclassificados, né? Então, é importante perceber que tem toda uma técnica que você, né, nos orientou, né, e que é possível, né, porque em 1 minuto dá para fazer muita coisa, né, e dá para visibilizar. Eu queria, viu, Fernanda, aproveitar a sua presença para que você falasse, né, um pouco desse seu conhecimento como roteirista da TV Escola, né, e do que você percebe, né, sobre a temática étnico-racial, que tem ido muito, né, para o TV Escola, a gente tem visibilizado, né, e falasse um pouquinho da importância de ter um enfoque, né, que respeite a diversidade étnico-racial. A gente sabe que o seu papel aqui é falar sobre a produção de vídeo e roteiro num curta-metragem, né? Mas é importante, com essa sua vivência, né, como roteirista, passar um pouquinho do que os estudantes podem aprender para trabalhar os vídeos que vão ser produzidos. Na TV Escola, que é uma TV aqui do Ministério da Educação, a gente busca trazer esses temas que fazem parte da vida escolar dos alunos. Então, além dos temas das matérias
das matérias didáticas, a gente passa também os temas correlacionados. Então tem muita coisa sobre a história do racismo, história de personalidades negras, personalidades de várias personalidades. E a gente acha importante falar disso porque isso também faz parte da história do nosso país, que, é claro, é um tema educativo também. Saber a história do nosso país é uma das coisas mais importantes para a formação de um público. E a gente pode citar exemplos de heróis do mundo inteiro. Tem agora o Nelson Mandela, que foi faleceu no passado, e temos o presidente dos Estados Unidos também. Tem várias personalidades negras que vem mostrando, que vem ajudando a combater o racismo que existe até hoje em vários lugares e também no Brasil. Perfeito. Então é ótimo, boa lembrança, né? Porque nós temos Nelson Mandela como um herói, um ícone, né, da luta contra o racismo na África do Sul, né, por conta do regime do apartheid, né, e um dos heróis que podem ser lembrados, né. Agora nós temos também, né, nas escolas a possibilidade dos alunos também assistirem Heróis de Todo Mundo, que é uma tecnologia educacional que chega às escolas, inclusive com o kit do TV Escola, né, que tem DVDs, né, e aí todas as pessoas, né, podem, né, assistir. Ele é curto também, né, quer dizer, em um curto espaço de tempo você retrata a vida de uma personalidade negra, né. Então é um exemplo para a aprendizagem dos alunos nesse sentido, né, para que eles possam se inspirar, né, e fazer roteiros, né, sobre isso, né. E nós temos um site no MEC, que é etnicoracial.mec.gov.br, que tem esses vídeos disponibilizados, né? A TV Escola visibiliza muito essa produção, né? Então nós temos tido contato, né? Mas o nosso site também. Então as personalidades negras podem ser, né, personalidades famosas, né, como Martin Luther King, Malcolm X, né, mas também podem ser um líder comunitário da comunidade, né, e nós temos líderes comunitários que fizeram história, né. Então, se a gente for pensar, nós temos vários, né, mas aí está a razão, né, da segunda edição do Prêmio Curta Histórias, a pesquisa na escola sobre essas personalidades que às vezes estão perto, né, convivem no nosso cotidiano, têm histórias interessantes para contar, né, e nós acabamos não valorizando. É essa valorização que nós precisamos ter com relação às personalidades negras, porque é uma forma também de fortalecimento da identidade e também pensar no fortalecimento dos direitos é algo que nós queremos, né, que é o foco deste prêmio Curta Histórias, segunda edição. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Fernanda? Fique à vontade. Na verdade, era o que eu tinha preparado para hoje. Ah, perfeito. Nós então queremos agradecer, né, a contribuição, né, da Fernanda Patrocínio, roteirista do TV Escola, né, e é um canal da educação que entra na vida da escola, né, faz parte do processo de formação de professores e professoras na educação básica e está também, né, divulgando o Prêmio Curta Histórias, né, quem assiste o TV Escola pode perceber a chamada, né, então nós esperamos que esse Prêmio Curta Histórias chegue com muitas boas histórias para serem visibilizadas nas escolas.